A paz, meus irmãos, você está no canal Jovens de Fogo. Nós estamos na quarentena bíblica. Hoje eu quero falar sobre a mística da Sexta-feira Santa, a maldição que se torna bênção através da vitória na cruz. Abre a minha boca, ó Senhor, para que os meus lábios possam proclamar o teu louvor. E eu vou fazer essa breve reflexão em 4 aspectos. Primeiro, vamos refletir sobre a cruz. Segundo, sobre a morte. Terceiro, sobre os benefícios da vitória da cruz. E quarto, sobre os 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus. A cruz, na antiguidade, era um instrumento de tortura e morte, usada para punir aqueles que eram os piores criminosos, aqueles que eram marginais, vistos como desgraçados. E nós vamos ver que também este era o olhar da cultura judaica. Em Deuteronômio, no capítulo 21, nos versículos 22 e 23, nós vamos ver que aqueles que eram criminosos, malditos, eles eram suspensos no madeiro. Então, a tradição dizia: maldito todo aquele que for preso, suspenso no madeiro. Jesus, ele foi acusado também de criminoso e ele foi condenado à morte e à morte de cruz. Na cultura judaica, quando alguém era colocado no madeiro da cruz, ele era visto como um objeto de escárnio, de humilhação. As pessoas passavam por aquele que era condenado e desviavam o olhar. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai falar do servo sofredor e ele vai relatar esse drama que o Senhor vai passar ao ser condenado injustamente com a morte e morte de cruz. Isaías capítulo 53, os versículos 3 ao 5. Convido você a abrir a sua Bíblia e ler esse texto comigo. Era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desviava o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava às costas. E a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado. Mas estava sendo transpassado por causa de nossas rebeldias. Estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos que pagar caiu sobre ele. Com os seus ferimentos veio a cura para nós. Aqui nós podemos compreender o drama daquele que era crucificado. Se tornava um repelente, alguém que as pessoas não se aproximavam, desviavam o olhar, viam como um castigado, alguém que foi massacrado, um amaldiçoado por Deus. Jesus Cristo, ele não fugiu da morte, ele não temeu a cruz. Nós encontramos, à luz dos padres da igreja, uma profunda analogia e reflexão entre Cristo e a cruz e também entre Davi e Golias. E eles vão dizer que Davi, ele pediu para lutar contra Golias. Cristo também pediu para enfrentar a morte. Quando ele começou a pregar sobre o mistério da cruz, Pedro, não entendendo esse mistério, vai dizer para Cristo que Deus não permita que ele passe pela morte de cruz. E Jesus vai falar para Pedro: vá de retro, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, porque tu não tem a mente de Deus, mas tem a mente dos homens. Golias, ao ver Davi, ele vem para esse combate. E Davi, ele não aceita as armas de Saul. Ele vai lutar com as suas próprias armas. Cristo também, ele não aceitou as armas do mundo,
para justificar-se diante da sua condenação, uma vez que ele era inocente, mas ele vai lutar com a sua própria arma, fazer a vontade de Deus. Davi, ele vai derrotar Golias com uma pedra só. Davi, ele destrói Golias, acertando o inimigo em sua fronte. Jesus, ele também vai destruir a morte com um golpe só, com a sua própria morte. E com a sua morte, ele vai destruir os inimigos que nos oprimiam e nos impediam de viver a salvação. Ele destrói a morte, o pecado e o demônio com um golpe só. Por isso, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 54, ele vai dizer que a morte foi tragada pela vitória. Ele vai dizer: aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão era uma ponta de ferro, a qual eles usavam na antiguidade para espetar os bois, para que eles pudessem ir caminhando à frente. Então São Paulo vai dizer que agora não há nada mais que nos machuca, que nos acusa, porque a morte, o último inimigo foi tragado pela vitória da cruz. E nessa morte nós vamos encontrar os benefícios da cruz, porque a cruz tornou a maldição que estava sobre nós em bênçãos. Então Cristo, ele vai vencer a morte. Agora aqueles que creem nele não precisam temer a segunda morte, porque nós não passaremos por ela, porque no último dia ressuscitaremos como ele ressuscitou da morte. Segundo, é que o pecado já não tem mais o domínio sobre nós. Jesus vai falar na sua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele nos dá também poder sobre o pecado. Terceiro, é que Jesus também nos dá poder sobre o demônio. Ele nos dá o Espírito Santo, o poder de Deus. Então, o primeiro fruto desta Páscoa, desta morte de Cristo, é que ele nos dá o Espírito Santo. Quando o soldado golpeou Jesus com o lado, saiu sangue para a remissão dos nossos pecados. E depois de ter saído todo o seu sangue, saiu água, o Espírito Santo, para que a igreja pudesse nascer debaixo do poder e da glória de Deus. Então nele nós podemos viver uma vida e vida em abundância. Mas essa salvação que Cristo trouxe através da sua morte de cruz, ela depende da livre adesão de cada um de nós. E aqui nós compreendemos o mistério dos dois ladrões que estavam ao lado de Jesus. Então Jesus, ao ser crucificado, ele tinha ao seu lado dois ladrões, um à sua esquerda e um à sua direita. Aqui nós podemos compreender o que acontecerá no juízo final. Toda a humanidade estará diante do Cordeiro, que vai estar sentado no seu trono, que é a cruz. E diante dessa humanidade, ele vai separar os bodes das ovelhas, ou seja, os penitentes, aqueles que confessam os seus pecados e aceitam a salvação que vem do Cordeiro, e os impenitentes, aqueles que não reconhecem o Cordeiro e nem arrependem dos seus pecados. Nós vamos ver nesta passagem do Evangelho, que está no capítulo 23 de Lucas, que um dos dois ladrões continua a zombar de Cristo. Se tu és Deus, salva-te a ti mesmo. Enquanto o outro ladrão reconhece que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus e clama a Ele por salvação. E Jesus vai falar para aquele que é penitente:
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, conhecido agora pela tradição como bom ladrão, ele roubou o coração de Jesus à medida que ele confessou os seus pecados e reconheceu a Cristo como seu Salvador a partir da cruz. Hoje na liturgia nós vamos fazer a exaltação da cruz. Nós vamos beijar a cruz e venerar a cruz. Nós não veneramos a cruz, mas nós veneramos aquele que foi preso à cruz, aquele que foi crucificado nessa cruz. E é dessa cruz que vem para nós a salvação. Que nesse dia você possa fazer esta experiência de louvar ao Senhor por causa da sua morte e morte de cruz. Santo Agostinho ele vai dizer: ó feliz culpa, dizendo dos seus pecados, que trouxe para nós um Salvador. Deus possa conceder a você todos os benefícios que foram derramados através da morte e morte de cruz de nosso Senhor Jesus, e que o seu coração se volte para Ele, para mergulhar nesse mistério. Amanhã eu estarei falando sobre o sábado de aleluia, a expectativa que deve existir no coração da igreja diante daquele que está morto, mas vai ressuscitar. Se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam receber esse conhecimento e conteúdo. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.